bancárias, tá? Tanto do Fundeb, Folha, Fundeb Movimento, precatório, se tiver, e também do salário de educação, tá bom? A cada bimestre tem que validar lá no Maves essas contas, tá? Peraí que saiu. Lara, um dos membros do conselho faleceu. Como procedemos? Quer falar, Ulisses? Posso falar. Bom, lá no Maves, desculpa, no Siscax, né, o representante vai ter que colocar o cadastro do Siscax em edição, né, fazer o desligamento desse membro que faleceu, colocar lá um ofício, um documento esclarecendo os motivos, e para poder regularizar o conselho do Fundeb, tem que colocar lá no Siscax o ato de indicação e nomeação desse novo membro, aí a partir daí, aquele fluxo que eu expliquei anteriormente, né? Faz todo esse cadastro, envia os dados para o presidente e vice-presidente validar, aí o conselho fica novamente regular. Mas é importante, né, Ulisses, que o Conselho comunique isso à Secretaria de Educação do Estado ou do município, para que ele inicie esse processo, né, de atualização do cadastro, que com certeza vai depender aí da indicação de um novo membro pelo segmento, mudar o ato de nomeação, né, desses membros aí, para depois registrar no Siscax e chegar até o presidente do CACS para ele avaliar e validar se for o caso. Exatamente, Antônio. Deixa eu só complementar então. Se a Lara ela for presidente do conselho, ela pode entrar no cadastro do Siscax e abrir uma diligência. Aí o cadastro retorna para o representante para que ele faça esses procedimentos. Aqui a Márcia Painado está falando. O membro aposentou e solicitou a substituição do conselho. Só para confirmar, o caminho é fazer a diligência e acrescentar um novo membro eleito? Isso mesmo. Tá. Lara, novamente. Os técnicos administrativos, como secretária e assessora administrativa, podem permanecer por mais de um mandato, já que elas não são conselheiras? Não. Técnico? Eu não entendi. Os técnicos Os técnicos administrativos. administrativos, como secretária e assessora administrativa, podem permanecer por mais de um mandato, já que elas não são conselheiras? Se elas não são conselheiras, como é que ela tem mandato? É. Elisângela, gostaria de saber sobre o Vale Alimentação. Ele pode ser pago dos 70% ou dos 30%? E tem que sair separado, em holerite separado? Você quer responder, Antônio? Matheus, pode responder. Tá. Despesa de vale alimentação e vale transporte, eles podem sim ser custeados com recursos do Fundeb, né? E devem ser pagos, custeados na fração dos 30%, né? Porque são classificados como despesas indenizatórias e não remuneratórias. Tá, deixa eu voltar. O Conselho do Fundeb, Jaguaré, Espírito Santo. O Conselho do CACS Fundeb de Jaguaré, Espírito Santo, estão reunidos participando da formação com disponibilidade de horário até meio-dia, devido a outros compromissos já assumidos. Parabéns pelo evento. Ah, tá. Não era uma pergunta. É porque a gente passa de meio-dia. Mas É vamos seguir. verdade. O pessoal está agradecendo. Vai ficar disponibilizado no YouTube com certificação pelo Simpla. Valéria, no nosso município da representação de pais, não estamos conseguindo membros para participar. Como fazer? E a Matheus? Elisângela perguntou Eu se posso. pode sair do Olerite também. Acho que é aquela pergunta que você fez, Matheus. Pode sair no Olerite? A Elisângela. Olerite é folha de pagamento, né? Isso. Contra-cheque. Não, É do contra-cheque. contra-cheque. É o dos Claro. 70% da Sim, alimentação. compõe. Com Vale certeza. alimentação está dentro do contra-cheque, do Lerite, tá sim. Vale alimentação. Em relação a essa representação dos pais, Valéria, eu acho que nesse caso é busca ativa. É um papel de conscientização, verificar junto às escolas, junto às diretorias, as coordenações de ensino e destacar, né, a importância do papel que um conselheiro faz na gestão e na execução dos recursos da educação e do Fundeb no município. Então, eu acho que é conscientização né,
Não temos mais perguntas no chat e nem mão levantada. Se puderem encerrar, por favor. Ih, apareceu uma aqui, da Lara. A Lara, das técnicas que eles não entenderam. Isso, são os técnicos administrativos indicados pela secretária de Educação. Elas realmente não têm mandado. Só gostaria de se as mesmas podem permanecer no Fundeb nas suas funções administrativas. Então, nesse caso aí, né, Matheus e Ulisses, eu estou entendendo que a Secretaria de Educação disponibilizou pessoal de apoio, né, ao CACS Fundeb, conforme previsto lá na portaria 808. E nesse caso, se não tem mandato, se não é membro, não tem qualquer impedimento para a continuidade desse apoio administrativo ao Conselho, independentemente do mandato dos conselheiros, né? Jaciara, poderia dar uma melhor esclarecida enquanto ao pagamento do piso nacional pelos municípios? Piso nacional é o escopo de outro seminário, daria para fazer outra capacitação, né? Temos, de um lado, a necessidade, temos uma lei que determina o pagamento do piso nacional, e temos, do outro lado, também a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal do Gestor da Educação, né? Então, assim, eu acho que para conceder o reajuste, conseguir obedecer, a se verificar o reajuste que foi estabelecido, que o MEC simplesmente publica o percentual de reajuste com base na diferença do VAT, né? De um ano para o outro, e a lei de responsabilidade fiscal do município, como está a questão das finanças do município, né? Então, eu acho que isso é um tema à parte, a gente consegue falar muito tempo disso, né, de piso, da necessidade, da obrigação de pagamento do piso. André de Oliveira, professor e ou servidor público concursado da própria rede estadual pode ocupar as funções de presidente e vice-presidente do CACS Fundeb estadual? Pode, eu entendo que sim. Professor, servidor concursado da rede estadual? Sim. Da própria rede estadual. Porque o que não pode é representante do Poder Executivo, né, Matheus? Sim, a Mas se vedação é de ele ser, é ele é professor representante, concursado da rede é, estadual, ele pode se candidatar pode. na próxima É. eleição do estado, que inclusive acaba agora, né, no final do ano. Controle Carlos, estadual. Ei, Carlos Matheus, Roberto, oi. Cláudio, Oi. só para deixar claro, Sim? ele pode, né, ser vice-presidente ou presidente, desde que ele não seja membro do segmento do Poder Executivo. Foi isso que o Antônio falou. Ele não é. Ele É, falou ali, deixou claro ali que ele era servidor público concursado da própria é. rede estadual. Ele é Ele professor, não né? é representante. Não ele não é do executivo. Se for do executivo, é uma vedação, claro. Carlos Roberto, o que o FNDE entende como cargo de confiança é que concursados de livre nomeação assumem a função de presidente do CACS? Pode isso? Conheço. Eu não entendi muito bem a E ele pergunta. falou que, diga-se de passagem, é muito comum em várias redes do estado do Rio de Janeiro. O que o FNDE entende como cargo de confiança é que concursados de livre nomeação assumem a função de presidente do CACS. Isso pode? Sim, é aquela história do representante do Poder Executivo, né? Porque a lei traz algumas vedações com relação a isso. Mas se ele não é vinculado, né? Mas pelo que parece aí tem um vínculo porque tem cargo de confiança e deve ser vinculado à estrutura administrativa. Se ele tiver cargo de confiança e estiver vinculado, e esse cargo de confiança estiver vinculado ao Estado ou ao município, ele não pode, porque aí está caracterizado o vínculo, né? O cargo de confiança caracteriza o vínculo. Pelo que eu entendi, seria essa a orientação, a resposta. E ele escreveu: diretor de escola não tem eleição direta. Nesse caso, Antônio, o comissionado é o diretor, entendeu? Então, assim, Ah, tá. pela lei não existe impedimento porque ele não é membro do executivo. É. Mas deveria ser diretor selecionado, inclusive é uma das condicionalidades para recebimento do VAR, que não seja o diretor indicado, né? Que seja um processo de gestão de gestão e desempenho, de gestão e mérito, né? Então,
E Eu não vejo, prefeito nomeia, que ele escreveu. sim, eu não vejo um impedimento pela lei, porque a lei determina que são impedidos os membros do executivo. Trabalha na prefeitura não pode. Agora, um E ele não diretor, é um representante do Poder Executivo. não, Ele é um representante dos dos diretores. diretores de escolas. Embora tenha esse processo, né, de escolha, que é um processo, inclusive, com a participação da sociedade, mas ele, por ser diretor, recebe um salário à parte, uma gratificação por isso, né? E, logicamente, deve ter, na estrutura da prefeitura, esse processo de nomeação. Mas diretor de escola, sendo representante dos diretores, não é considerado vínculo com o Poder Executivo essa nomeação. Se vocês não tiverem mais nada a falar, podemos encerrar. Não temos mais perguntas. Inclusive, Matheus, voltando a essa questão dos professores, eu estava, enquanto estava falando, estava dando uma olhada na lei aqui, e no parágrafo 2º, acho que do artigo 34, né, ele diz assim: nos casos dos representantes, dos diretores, pais de alunos, estudantes, eles devem ser escolhidos pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional. Então, assim, quem escolhe o diretor para compor o conselho não é o prefeito, né? Então, por isso que mesmo que o diretor receba uma gratificação, né, e que deve receber pela função que ocupa, e seja nomeado pelo prefeito ou pelo Estado para aquela função, ele não é escolhido pelo prefeito. Ele ainda Ele tem um é processo escolhido eletivo, pelo conjunto de estabelecimentos. tem um processo Então, eletivo não tem anterior. qualquer vedação de diretor de escola participar como membro do conselho. Muito pelo contrário, a lei está exigindo no conselho um representante dos diretores. E ele pergunta do presidente. Não há impedimento dele ser presidente. Também não, porque não é considerado um vínculo com o Poder Executivo. E nem nomeação, né, como eu disse. Mais alguma pergunta, Lore? Apareceu uma aqui da Keila. Em muitos municípios não existem escolhas da comunidade, é indicação do prefeito. Assim, tem que seguir o artigo 34 da Lei 14.113, regulamentado pela Portaria 808. E lá está dizendo quem indica quem para participar do conselho, né? Logicamente, se é um representante do Poder Executivo, quem indica é o prefeito ou governador de estado, né? Fora isso, para os outros segmentos, deve seguir o rito estabelecido no artigo 34 da lei. E um desses ritos é o caso do diretor, né, que ele é escolhido pelo conjunto de estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, né? Então, assim, não pode. Se o prefeito está indicando, tem que tentar uma saída administrativa junto à prefeitura e, como eu disse, se não resolvido, faça uma denúncia ao Ministério Público Estadual, junto às Procuradorias de Justiça. José Gomes falando aqui, mas se todos os diretores forem indicações do prefeito, aí o Carlos Roberto completa, eles burlam as condicionantes para o VAR. Tem aí o link para denúncia? Do Tribunal de Contas competente do seu município e os ministérios públicos, né? Porque é uma condicionalidade do VAR e também o Tribunal de Contas observa isso, né? Se tem uma normativa, se tem uma lei determinando que os diretores não sejam mera indicação, né? Que tem um processo seletivo, mérito e desempenho, eu vejo que não está seguindo a lei, né? E se estão recebendo VAR é porque fez uma declaração falsa, né, Matheus? No sítio lá da SEB, por exemplo, que faz a apuração do cumprimento dessas condicionalidades. E provavelmente deve ter juntado algum documento falso também. Não, Né? Antônio, ele não disse essa informação, não. Ele não disse que está recebendo VAR. Ele disse que eles burlam as tá. condicionalidades. Tá, ok. Para o VAR. Para o VAR.
Aí o Tiago Santos falou: o Conselho do Fundeb, reprovando a prestação de contas do Poder Executivo, bloqueia os recursos da educação? Ulisses. Não, apenas o recebimento das transferências voluntárias, né? Recursos como Fundeb, Salário de Educação, PENAI, PENAT, PDDE, esses recursos não são bloqueados. O município fica apenas impedido de receber recursos provenientes das transferências voluntárias. Agora sim, não temos mais. Pergunta. Ok, já são 12h18, né? Acho que a gente já pode encerrar aí essa segunda etapa da terceira edição do FNDE Dialoga. E, em nome do FNDE, agradecer aí a atenção que foi dispensada a esse evento, né, pelos representantes do Poder Executivo, aí seja estadual ou municipal aqui presentes, pelos membros do Conselho de Acompanhamento, dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, aos quais esse evento é dedicado. Nos colocamos aqui à disposição, caso alguma dúvida não tenha sido sanada no âmbito do evento, né? Vocês podem recorrer ao FNDE por meio desses links que nós disponibilizamos aí no chat. A gente espera que o evento tenha atendido a expectativa de todos e contribuído para o saneamento de dúvidas, né, envolvendo os assuntos que abordamos aqui. No mais, queria agradecer ao Matheus, agradecer ao Ulisses pelo tempo dedicado ao evento, agradecer a Lore aí que nos ajudou nessa organização e, como eu disse, estamos aqui à disposição, né? Nós temos um carinho muito especial pelos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. A gente sabe da importância do trabalho que eles desenvolvem aí nos estados e municípios e sabe também das dificuldades que enfrentam, né? Então, nós estamos aqui sempre à disposição para auxiliá-los nessa árdua tarefa, né? Vamos dizer assim, de fazer esse acompanhamento e controle social desses recursos, tá? Era isso. Um bom dia a todos e estamos sempre à disposição. Agradeço também a participação de todos e até quinta que vem, agora com o pessoal do Centro-Oeste. Até dia 22. Um abraço. E se alguém, né, Matheus, Tiver quiser interesse. participar também, que seja da região Sudeste, e que queira participar desse próximo evento, acredito que também não tem entendimento, né, Matheus e Lore? Não tem impedimento, não. A gente Não. limitou por questão de dúvidas, questão de acessos, né? Mas não tem impedimento. Pode, se tiver interesse, pode sim. Ok. Então, tchau, bom dia, Bom dia a pessoal. todos. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde já. Tchau.